Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo nessa série sobre a história da igreja, você vai conhecer comigo um pouco de forma resumida a história do bispo Robert McAllister, primeiro líder televangelista neopentecostal no Brasil. Então você vai conhecer de forma resumida a história dele, por quê? Porque através dele, pessoal, ele trouxe a influência do neopentecostalismo aqui em um novo formato de culto, um novo formato de igreja, por assim dizer. E a partir dele, melhor dizendo, outros líderes surgiram e outros tipos de igrejas desse desdobramento do pentecostalismo, que veio a se chamar como neopentecostalismo ou novo tipo de pentecostalismo. Então eu espero que você goste desse vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. Walter Robert McAllister, de 1930 a 1993. Conhecido no Brasil como Bispo Roberto, foi uma figura central na transição para o neopentecostalismo no país. Embora fosse canadense, sua trajetória e as influências que trouxe dos Estados Unidos moldaram profundamente a face do evangelismo moderno brasileiro. Vida e formação. Nascido em uma família com forte tradição pentecostal, seu tio foi fundador das Assembleias Pentecostais no Canadá. Robert nem sempre foi religioso. Considerado a ovelha negra da família na juventude, ele viveu experiências missionárias em lugares como as Filipinas e a Alemanha, antes de se fixar no Brasil após uma lua de mel no país. O ministério no Brasil. A terceira onda. McAllister chegou ao Rio de Janeiro em 1959 e iniciou um ministério inovador focado em classes sociais que o pentecostalismo clássico não alcançava, como a classe média. Pioneirismo na mídia. Em 1960, lançou o programa de rádio Voz de Nova Vida. Anos depois, tornou-se um dos primeiros televangelistas do país, com programas como Ponto de Contato na TV Tupi. Então ele foi um dos precursores nisso aqui. Ele que iniciou, vamos dizer assim, praticamente, aqui no Brasil. Fundação da Igreja de Nova Vida. Em 1961, começou a realizar cultos no auditório da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, no Rio. A Igreja Pentecostal Nova Vida, formalizada em 1964, rompeu com o rigorismo doutrinário antigo, permitindo um estilo de vida mais secular aos fiéis. Aqui tem a ver com os costumes. Eu fiz uma explicação sobre isso no vídeo anterior, sobre o início do neopentecostalismo americano, que eles romperam com a questão da barreira dos costumes, vestir, comer, onde andar, essa questão mais de estilo, né, de vida, na questão da estética. Então os neopentecostais romperam essa barreira e começaram a ficar um pouco mais secularizados. Influência e legado. Robert é frequentemente chamado de pai espiritual de grandes líderes neopentecostais como Edir Macedo e R.R. Soares, e eu vou fazer um vídeo sobre eles mais para frente, que se converteram e iniciaram seus ministérios sob sua influência na nova vida antes de fundarem suas próprias denominações. Daí que veio o conhecimento e até hoje a atuação do Edir Macedo e do R.R. Soares em televangelismo, né? Os dois são donos de canais de TV. McAllister faleceu em 1993, aos 62 anos, nos Estados Unidos, deixando um legado de modernização litúrgica e uso intensivo da mídia no meio evangélico. Atualmente, seu filho, Bispo Walter McAllister, lidera a Aliança das Igrejas Cristãs Nova Vida. A influência de Robert McAllister foi o elo perdido que permitiu ao pentecostalismo deixar as periferias e ocupar os grandes centros urbanos e os horários nobres da TV. Aqui estão os dois pilares dessa revolução que ele liderou. Primeiro, a revolução na mídia, o berço dos televangelistas. Antes de McAllister, a rádio era usada para pregações informais. Ele profissionalizou a comunicação e trouxe a estética de televangelistas americanos para o Brasil. Ocupação de TV. Com o programa Ponto de Contato, ele mostrou que a televisão não era coisa do mundo, mas uma ferramenta de colheita. Ele falava diretamente para a câmera, usando técnicas de marketing para atrair o público. Escola de líderes. Aqui estão os dois pilares dessa revolução que ele liderou. Primeiro, a revolução na mídia, o berço dos televangelistas. Antes de McAllister, a rádio era usada para pregações informais. Ele profissionalizou a comunicação e trouxe a estética dos televangelistas americanos para o Brasil. Ocupação da TV. Com o programa Ponto de Contato, ele mostrou que a televisão não era coisa do mundo, mas uma ferramenta de colheita. Ele falava diretamente para a câmera, usando técnicas de marketing para atrair o público. Escola de líderes. Edir Macedo e URD, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, e R.R. Soares e IGD, que é a Igreja Internacional da Graça de Deus, foram membros da Igreja de Nova Vida. Eles observaram como McAllister utilizava
o auditório da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, e a televisão para criar uma marca religiosa forte. A Igreja Universal, em seus primeiros anos, herdou quase toda a estética e a estrutura de apelo midiático de Macalester. 2. Mudança de costumes. O fim do pode ou não pode. Macalester percebeu que, para alcançar a classe média e os jovens urbanos, precisava abandonar o legalismo das Assembleias de Deus da época. Aparência. Ele aboliu a exigência de terno e gravata obrigatórios para os fiéis e o uso de véus ou proibições de corte de cabelo para as mulheres. O próprio pastor se apresentava de forma elegante e moderna. Lazer e cultura. Ele permitia que os fiéis frequentassem cinemas e teatros, focando a espiritualidade no estado do coração e na vitória pessoal, em vez de regras externas. Aí que começou essa diferenciação entre pentecostais e neopentecostais. A música de Vênus. Ele introduziu instrumentos modernos nos cultos, bateria e guitarras, e ritmos contemporâneos, algo que era considerado pecado em outras denominações. Isso pavimentou o caminho para o que hoje conhecemos como música gospel. Em resumo, ele transformou a igreja de um lugar de proibições em um lugar de oportunidades e conquistas, o que facilitou a expansão em massa que vemos hoje. De fato, pensando no sentido mais de abrangência de alcance, quem aderiu a esse modelo de igreja consegue alcançar as massas com mais facilidade, principalmente ter contato de conexão com o chamado, entre aspas, pessoas do mundo, né? Pessoal do mundo, povo do mundo, para atrair eles para a igreja. Já as igrejas com mais costumes têm mais dificuldade com relação a isso, porque elas têm essa carga de costumes e regras e algumas doutrinas que é da denominação, não necessariamente bíblicas, mas é mais da denominação, questão de formalidade, né? Então é isso, pessoal, eu espero que você tenha gostado do vídeo, um vídeo curto, mas é só para mostrar esse início, essa influência no Brasil de Robert Macalester, que ele influenciou todos os outros líderes que vieram depois, e esses outros líderes influenciaram outros, então isso é um efeito dominó. Então, para você entender hoje o movimento neopentecostal no Brasil, esses principais líderes que hoje ainda existem, você tem que entender a raiz disso lá atrás, e ele é uma dessas raízes, o bispo Robert Macalester. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito, deixa seu comentário também para saber o que você está achando dessa série sobre a história da igreja, porque é uma série extensa, pessoal, sobre a história da igreja. Eu não estou fazendo só esses vídeos, mas faço desde os primórdios da igreja primitiva até chegar aos nossos dias. Então, eu espero que você tenha gostado, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilhe para alcançar mais pessoas e não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.